Olá, concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Professor Douglas Vizinheski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos, e hoje nós vamos interpretar para Decifrando a Banca VUNESP 10 questões de interpretação de textos. E você que já fez algumas questões da VUNESP, já resolveu algumas provas, já vem estudando para enfrentar esta banca, sabe que dá para falar tranquilamente que a maioria das questões, se a gente fosse separar por temas, o tema mais recorrente, o tipo de questão mais recorrente é a questão de interpretação de texto. Tranquilamente, eu diria que 30% de todas as questões, de todas as provas da VUNESP serão questões como estas que nós vamos analisar agora, que demandam do concursando aquilo que é mais difícil. O que é mais difícil? O que é mais difícil? É, brasileiro, ler o texto. Podemos levantar ferro, podemos nadar, podemos arrancar dente sem anestesia. Agora, ler, eu me refiro ao brasileiro em geral, é claro, certo? Agora, concursando que se preza... Leitura! Chegou o momento. Interpretação de texto para a VUNESP. Eu quero texto. Começamos com esse aqui, ó. Comunidade e personalidade. Ao refletir sobre minha existência e minha vida social, vejo claramente minha estrita dependência intelectual e prática. Dependo integralmente da existência e da vida dos outros. Então, joinha, temos uma linha temática, O indivíduo, em primeira pessoa aqui no texto, concorda que ele depende da existência dos outros. E descubro ser minha natureza semelhante em todos os pontos à natureza do animal que vive em grupo. Como um alimento produzido pelo homem, visto uma roupa fabricada pelo homem, habito uma casa construída por ele, o que sei e o que penso eu devo ao homem, e para comunicá-los utilizo a linguagem criada pelo homem. Mas quem sou eu realmente se minha faculdade de pensar ignora a linguagem? Sou, sem dúvida, um animal superior, mas sem a palavra, a condição humana é digna de lástima. Portanto, reconheço minha vantagem sobre o animal nesta vida de comunidade humana. E se o indivíduo fosse abandonado desde o nascimento, seria irremediavelmente um animal em seu corpo e em seus reflexos. Posso concebê-lo, mas não posso imaginá-lo. Eu, enquanto homem, não existo somente como criatura individual, mas me descubro membro de uma grande comunidade humana. Ela me dirige, corpo e alma, desde o nascimento até a morte. Meu valor consiste em reconhecê-lo. Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única finalidade: a comunidade e seu progresso. Então, aqui temos uma afirmação de que para ser um homem, a finalidade da vida do indivíduo deve ser o coletivo, A comunidade e seu progresso. Minha atitude social, portanto, determinará o juízo que tem sobre mim, bom ou mau. Contudo, esta afirmação primordial não basta. Tenho de reconhecer nos dons materiais, intelectuais e morais da sociedade o papel excepcional, perpetuado por inúmeras gerações, de alguns homens criadores de gênio. Sim, um dia um homem utiliza o fogo pela primeira vez. Sim, um dia ele cultiva plantas alimentícias. Sim, ele inventa a máquina a vapor. Olha que esse texto é do autor Albert Einstein. O homem solitário pensa sozinho e cria novos valores para a comunidade. Inventa, assim, novas regras morais e modifica a vida social. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente de sua independência. A não ser assim, a sociedade estará inexoravelmente votada ao malogro, e o ser humano privado da possibilidade de comunicar. Defino uma sociedade sadia por esse laço duplo. Somente existe por seres independentes. Olha que interessante, para Einstein, a sociedade sadia não seria um totalitarismo, uma sociedade em que, já que todo mundo aqui é uma formiga, existe uma colmeia de abelhas, existe a abelha rainha, existe a formiga rainha, E todos os outros devem apenas ser máquinas, convivendo em prol da comunidade para sustentar esse ser. Não é isso, não é totalitarismo. O que o Einstein fala é que todos devem ter a liberdade individual de se desenvolverem e todos, dentro de sua consciência ética e social, usem esse desenvolvimento para o bem coletivo, certo? Vocês entendem o raciocínio do cara? Somente existe por seres independentes, mas profundamente unidos ao grupo.
Assim, quando analisamos as civilizações antigas e descobrimos o desabrochar da cultura europeia no momento do Renascimento italiano, reconhecemos estar a Idade Média morta e ultrapassada, porque os escravos se libertam e os grandes espíritos conseguem existir. Beleza? Lembrando que a Idade Média, né, você estuda isso em história, né, a chamada Idade das Trevas, em que o homem não tinha muita liberdade individual de pensamento, ela é superada por um momento que se chama Renascimento. O renascimento da cultura, da filosofia clássica, o renascimento das artes, o renascimento da liberdade do homem, beleza? Né, que representa, então, o fim da Idade Média. De acordo com a opinião de Albert Einstein, expressa no texto, letra A invenção da máquina a vapor demonstra o ápice do desenvolvimento intelectual humano. Em questões de interpretação de texto, você tem que ter atenção para os tipos de erradas, não é mesmo? Tipos de erradas. Como assim, profeta? É o seguinte, nós temos 3 tipos de erros comuns nas alternativas erradas das questões de interpretação de texto, certo? As erradas por redução, né? As erradas por extrapolação e as erradas por contradição. Outro detalhe importante é você perceber que para a nossa VUNESP, nós temos a estrutura tradicional das questões de interpretação de texto, que são formadas por um texto, né? Entenda que texto pode ser uma charge, até uma imagem, um texto, né? Base. Nós temos um enunciado da questão, né? Enunciado da questão, e temos cada uma das 5 alternativas, né? Você tem que fazer um cruzamento entre texto, enunciado e alternativa, certo? Para encontrar a alternativa que esteja comprovada no texto e que seja aquilo, né, que corresponda àquilo que o enunciado pediu. Quando você conseguiu cruzar essas 3 e as 3 casaram direitinho, você achou a alternativa correta. Cuidado, porque existe alternativa que tem a ver com o enunciado, mas não se comprova no texto. Tem alternativa que está no texto, mas não é aquilo que o enunciado está pedindo. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma errada, certo, pessoal? Por extrapolação. Por que extrapolação? Em nenhum momento o Albert Einstein falou que a máquina a vapor seria o ápice do desenvolvimento intelectual humano. Não, o cara não entrou nessa questão. Está colocando palavras onde elas não estavam, portanto, extrapolando a ideia do texto. Letra B. A evolução da comunidade se torna praticamente inviável sem o domínio da linguagem, né? Você encontra aqui que Einstein fala que eu dependo da vida coletiva, né? Mas quem sou eu realmente se minha faculdade de pensar ignora a linguagem? Certo? Né? Para comunicar o que eu sei às outras pessoas e dessa forma fazer com que elas também cresçam, eu dependo da linguagem. Tá? Você entendeu? É tudo através da palavra, né? Então ele valoriza muito isso, a linguagem, como uma grande ferramenta para a comunicação humana. Portanto, a letra B é verdadeira. Segundo Albert Einstein, em seu texto, a evolução da comunidade se torna praticamente inviável sem o domínio da linguagem. E a letra C, a humanidade distingue-se dos demais animais especificamente porque vive em grupo, não porque existem outros animais que também vivem em grupo. Né? Então isso não nos distingue. Letra D. A cada geração, os homens se tornam dependentes em termos intelectuais da geração anterior. Não, o autor não falou isso. Ele não falou que nós ficamos dependentes da geração anterior, certo? Ele falou que nós nos apropriamos do que os anteriores descobriram que foi bom e avançamos. Ninguém é dependente. A palavra dependente aqui contradiz o texto. Ele fala muito sobre independência. E letra E, a sociedade humana progrediu moralmente apenas após o fim dos regimes escravocratas. Peraí, apenas não, ele nunca coloca esse apenas, né? Você sabe que em questões de interpretação de texto, palavras como somente, tão somente, apenas, unicamente, exclusivamente, esses advérbios sempre indicam alternativa errada. Tipo, 90% das vezes eles indicam alternativa errada, certo? Porque tudo é muito amplo, né? Quando se trata de texto, de interpretação, de opinião de autor. Daí você fala, o autor falou que é exclusivamente isso, que é apenas isso. Olha, só se você for lá no texto e estiver escrito a palavra apenas, somente, exclusivamente. Se essa palavra não está no texto,
e está na alternativa, a alternativa está errada. É automático, tá? Quais são as palavras, prof? Tá, vou colocar aqui, vou ajudar vocês, olha só. Palavras como, né, e outras similares. Palavras como apenas, palavras como somente, né? Expressões como tão somente, certo? Você vai ter palavras como unicamente e exclusivamente. Certo? Palavras que são advérbios que, né, de exclusão, falam isso é, os outros não são, tá? Isso tem que estar muito explícito no texto para você marcar como verdadeiro, combinado? Ok, vamos à próxima. Segundo o ponto de vista de Einstein exposto no texto, conclui-se que, olha só, o juízo que se tem de uma pessoa depende de suas intenções morais, né? O que eu posso concluir? O juízo que se tem de uma pessoa depende de suas intenções morais. Segundo o texto, né? O juízo que se tem de uma pessoa depende da sua atitude social. A minha atitude social, portanto, determinará o juízo que tem sobre mim, bom ou mal. Minha atitude, não as minhas intenções. Lembra, sabe a diferença entre uma intenção moral, eu gostaria de ser bom, e uma atitude social. Aquilo que eu faço é o que as pessoas julgam, né? Mas eu queria ter feito certinho. Queria, né? Ninguém julga você pelos seus pensamentos, as pessoas julgam você pelas suas ações e às vezes até exageram no julgamento, não é mesmo? Letra B. A sociabilidade humana não deve exceder a iniciativa pessoal, certo, pessoal? Né? Ele diz que toda iniciativa pessoal, né, deve levar à sociabilidade, deve levar ao coletivo. Portanto, está errado dizer que ela não deve exceder, porque daí seria o mesmo que dizer que ele está defendendo o individualismo egocêntrico da sociedade. E ele não faz isso no texto. Letra C. O valor individual de uma pessoa é dependente de seu valor social. Opa, isso é o texto. O valor individual é dependente do valor social. Os dois, né, estão interrelacionados. A letra C é a correta. E a letra D? Os homens criadores não devem ter autonomia para definir suas prioridades. Opa, devem ter autonomia. Olha aí uma errada por contradição. Fala o contrário do que diz o texto. E a letra E? Aquele que pensa sozinho pouco tem a contribuir para a comunidade. Isso aqui está errado porque ele fala que é pensando sozinho que o gênio... Lembre-se que quem escreveu isso aqui foi o Einstein. Com certeza a sua teoria da relatividade, né, sai de influência dos outros, mas no momento em que ele está sozinho e ele tem a descoberta e a visibilidade, ele grita Eureka! Né? Então, quer dizer, o gênio normalmente ele pensa, ele age, ele descobre coisas sozinho e depois ele compartilha para o bem social. Né? Por exemplo, graças também às teorias de Einstein, chegamos à bomba atômica. Não é mesmo? Então, é uma contribuição para o bem coletivo. Vamos lá. Próxima. A expressão laço duplo, no 7º parágrafo, diz respeito ao quê? O que é o 7º parágrafo? Laço duplo, deixe-me ver. 7º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui? Tá aqui. Laço duplo, né? Então, olha só, eu entendi, né? A sociedade existe por seres independentes, mas ligados ao grupo. Então, quer dizer, o laço duplo se refere a isso. Ao mesmo tempo em que o indivíduo ele é independente, ele se preocupa com o coletivo, certo? A sociedade perfeita, né, Einstein? Concordo. Olha só, letra A. O que é o laço duplo? Ele diz respeito a duas fases da evolução humana. Uma anterior à ideia de comunidade e outra de grande sociabilidade. Não são fases e nenhuma é anterior. As duas devem ser simultâneas. Letra B. Diz respeito ao fino equilíbrio estabelecido entre a necessidade de participação social e os impulsos mais mesquinhos. Opa, nada de impulso mesquinho. Ele falou de você ter a sua liberdade individual. Né? A sua individualidade, liberdade individual. Mas você chamar que a liberdade individual de um cara é um impulso mais mesquinho dele, e ele deve usar isso, né? Conciliar isso na participação social, está errado, certo? Então tem que ter cuidado com a escolha das palavras, por isso que é importante o estudo da semântica, do sentido das palavras. Então, quer dizer, ele nunca falou, você deve usar os seus impulsos mais mesquinhos para contribuir na sociedade. Não falou assim, não, você tem que ter uma certa independência, né? Criar coisas boas com essa sua independência e transformá-las em coisas positivas para o coletivo. Não é? Você tem que ficar independente para você, né,
usufruir de seus impulsos mais mesquinhos. Não é assim que funciona. Letra C. O laço duplo diz respeito à difícil escolha que o homem deve fazer entre agir em prol de si mesmo ou anular-se para o bem comum. Ele fala que não deve ser uma difícil escolha e que ninguém deve se anular. Que ao indivíduo independente contribuir com a sociedade coletiva, automaticamente ele está se engrandecendo e engrandecendo o mundo no qual ele vive, certo? Portanto, ele não precisa se anular, ele se engrandece, né, ao pensar no coletivo e usufruir da sua independência para isso. Letra D. Diz respeito à oposição estabelecida entre os gênios que se desenvolvem com o apoio do grupo e aqueles que o ignoram, tá? Então, quer dizer, entre os gênios e os que ignoram. Não é essa a oposição. Letra E. Diz respeito à combinação entre a liberdade da criação individual e o compromisso dos atos individuais com a coletividade. Gente, olha a letra E, que bonita, que perfeita, tá no texto. Veja como as questões de interpretação de texto são as mais fáceis da prova. Graças a Deus, para cada 10 provas, 10 questões da VUNESP, 3 são de interpretação, ou seja, 3 você já ganha no início da prova. Aí você vai se preocupar com as questões de gramática, que costumam, né, às vezes, depender de um conhecimento que você leva de casa, um domínio da gramática, pode ser mais difícil. Agora, a interpretação, gente, é ler o texto, entender o texto, ler as alternativas, ler o enunciado e marcar, certo? Né? Como diz o Dr. Clóvis de Barros, você vai ler aquela porcaria até entender. Não é mesmo? Então, vamos lá. E mais? Temos mais um texto, mais uma questão. Olha só. 4 questões de interpretação na mesma prova, olha só. A referência ao Renascimento italiano, né, no 7º parágrafo, serve de que propósito, né, pessoal? Bom, você sabe que o Renascimento italiano, né, por exemplo, trouxe à tona um Leonardo da Vinci, né, certo? O Renascimento italiano, ele comprova a superação da Idade Média. A Idade Média foi uma época de tirania, foi uma época de ignorância, foi uma época em que as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, a famosa Idade das Trevas, em inglês Dark Ages, né? E o Renascimento né? O homem consegue superar aquele momento escuro de sua história, aquele momento dark da sua história, e ele consegue finalmente voltar, né, a valorizar, né, o seu estar no mundo, né? Isso é maravilhoso. O Renascimento vai trazer à tona, né, por exemplo, a possibilidade da arte barroca, vai trazer à tona, ele estará relacionado ao período da arte barroca também, da arte renascentista, da arte de Vivaldi, mais tarde no romantismo, né, a Revolução Francesa, ao século das luzes, a René Descartes, Rousseau, Voltaire, os grandes pensadores. Tudo isso nasce graças ao Renascimento, né? Porque se não fosse o Renascimento, nunca teríamos tido a Idade das Luzes, né, os Iluminados, os Illuminati, e estaríamos até hoje nas trevas da pestilência. Olha só. Por que ele faz referência ao Renascimento? Para apresentar como questionável a importância do indivíduo para o progresso coletivo? Não, ele não quer questionar a importância do indivíduo. Vocês perceberam o texto? Letra B. Para refutar o senso comum de que a personalidade esteja subordinada à comunidade, tá? Perceba que não é um senso comum e ele não está refutando nada no texto. Ele está apoiando a ideia de que você tem que trabalhar para a comunidade. Letra C. Para exemplificar um estágio em que o espírito individual ignora cabalmente as convenções, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Não é porque eu estou no Renascimento que era assim, vale tudo, espírito individual, faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Imagina um monte de hippies na Europa renascentista. Não é nada disso. O Renascimento foi também foi o classicismo, né? Então, quer dizer, um resgate dos valores clássicos, a busca pelo bom, o belo, o verdadeiro, a busca pelo equilíbrio na arte, né? Então, os caras seguiam regras também, tá? Eles seguiam, mesmo sendo renascentistas, eles também seguiam padrões e regras. Portanto, não podemos falar que eles estão ignorando as convenções, né? As tradições. E a letra D serve para ilustrar o que foi afirmado acerca da importância da personalidade única para o coletivo, certo? Letra D é a verdadeira, tá? Então ele afirma logo um pouco antes, né,
que o coletivo, né, precisa de uma certa unicidade das pessoas, pelo menos todas estejam pensando, né, em prol desse coletivo, e que o Renascimento foi um exemplo disso, né? Todas as pessoas dentro de imbuídas, né, numa negação de certos detalhes da Idade Média, por exemplo, a Santa Inquisição, né? Queimar bruxas, torturar pessoas, certo? Portanto, nós descobrimos o desabrochar da cultura europeia. Quando é que ela desabrocha? Quando é que ela cresce? Né? Porque os escravos se libertam e os grandes espíritos conseguem existir. Né? Os grandes artistas, os grandes pensadores, os grandes iluminados, eles conseguem existir graças a essa liberdade de pensamento. Essa liberdade advém de um coletivo saudável, que não fica, né, sendo totalitário e torturando as pessoas. E essa liberdade vinda do coletivo saudável gera pessoas que sentem uma predisposição a fazerem coisas em nome da preservação desse coletivo. É lindo isso, né? Então, olha só, ilustrar o que foi afirmado acerca da importância da personalidade única para o coletivo, né? E letra E, para corroborar a ideia de que o progresso só ocorre quando há consenso entre os indivíduos. Espera aí, consenso não, porque daí é totalitarismo. Outra coisa é esse só aqui, ó. Esse só vai entrar aqui, ó, somente, né? Tá? Então tá errado, nós já vimos que esses advérbios indicam, né, erro. Eu vou até acrescentar o só aqui, caso alguém não relacione o só com o somente. Beleza? O que mais? Opa, agora temos texto, A arte mostra-se presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos. Sem dúvida, ela pode ser considerada como sendo uma necessidade de expressão do ser humano, surgindo como fruto da relação homem-mundo. Por meio da arte, a humanidade expressa suas necessidades, crenças, desejos, sonhos. Todos têm uma história que pode ser individual ou coletiva. As representações artísticas nos oferecem elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período. De acordo com o texto, a arte caracteriza-se como o quê? Certo? Né? Olha só, a arte ela está presente na história da humanidade. Tá? É uma necessidade de expressão. Ela nasce da relação do homem com o mundo. A arte não é uma coisa só do homem. Ela é também um reflexo do mundo no qual este homem vive, não é mesmo? Portanto, todos têm uma história individual ou coletiva, né? E as representações artísticas nos oferecem elementos que facilitam a compreensão da história dos povos. Então eu vejo a arte de uma época, a arte de um período, a arte de uma região, e eu consigo, através da arte, que é uma manifestação tão livre, né, de cada artista, eu consigo ler, perceber características daquele povo, características daquela época, certo? Que talvez em outros meios que não fossem a arte, não seriam expressos com tanta intensidade e com tanta verdade. Beleza? Certo? Então, olha só, de acordo com o texto, a arte caracteriza-se como a maneira de o homem fugir à realidade. Não, o texto fala que a arte representa também a realidade. Letra B. Um documento de produção coletiva com o fim de registrar objetivamente a história não é um registro objetivo, é um registro subjetivo. Cada artista coloca a sua subjetividade e, através dessa subjetividade, você consegue perceber o mundo no qual ele vivia. E letra C. A arte é um meio de expressão. Certo? Um meio de expressão, que revela como o homem vive ao longo da história. A letra C resume, cara, tudo que está escrito aqui. Expressão, como que o homem vive ao longo da história. E a letra D, a arte é uma linguagem universal, que anula, né? Como é que a arte vai anular alguma coisa? Que anula as diferenças entre os povos de cada período. Não anula, pelo contrário, a arte caracteriza as peculiaridades de cada povo. E a letra E, o principal modo de uma geração acessar registros históricos da geração que a antecede. Não é o principal, o texto não diz isso. Ela é um modo, ninguém falou que ele é o principal, certo? Porque eu posso ler também nos livros de história, posso assistir até um documentário sobre uma época aí, né? Para entender como foi aquela época, quer dizer, ela não é o principal meio. Pode ser um importante modo, mas não o principal. Pelo menos o texto não disse isso. Talvez até seja o principal, mas o texto não afirma isso. Mais uma interpretação de texto, vem comigo. Roma. O filme Roma está constantemente entre dois caminhos. É pessoal e grandioso, popular
e intelectual. Tecnológico, rodado em 65mm digital e clássico. Feito em preto e branco, com a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos das décadas de 50 e 60. O título, uma referência à colônia Roma, bairro da Cidade do México, também remete a Roma, cidade aberta, filme símbolo do neorrealismo italiano assinado por Roberto Rossellini. Ao revisitar a própria memória, o cineasta Alfonso Cuarón escolhe olhar para Cleo, a empregada de origem indígena, de uma família branca de classe média. Resgata assim não apenas os seus anos de formação, mas todas as particularidades do passado do país. O México, no início dos anos 70, fervilhava entre revoluções sociais e a influência da cultura estrangeira. Cleo, porém, se mantinha ingênua, centrada nas suas obrigações. Lavar o pátio, buscar as crianças na escola, lavar a roupa, colocar os pequenos para dormir, até que tudo se transforma. A família perfeita desmorona, com o pai que sai de casa, a mãe que não se conforma com o fim do casamento e os filhos jogados de um lado para o outro na confusão dos adultos. Enquanto isso, Cleo se apaixona, engravida, é enganada e deixada à própria sorte, né? Típica novela mexicana isso aqui, nesse enredo, né? Duas mulheres de diferentes origens compartilham a dor do abandono. Juntas, reencontram a resiliência que segura o mundo frente às paixões autocentradas. Guadalupe. O cineasta, que além da direção e do roteiro assina a fotografia e a montagem ao lado de Adam Goff, retrata sua história entrelaçada com a de seu país, como se na vida adulta reencontrasse o olhar da infância, cujo fascínio por cada descoberta aumenta o tamanho e a importância de tudo. O que Cuarón faz em Roma é raro. São camadas e camadas sobrepostas para reproduzir a complexidade do seu imaginário afetivo e das relações sociais de um país. Mais uma vez um texto que fala sobre o indivíduo, o imaginário afetivo e as relações sociais de um país, né? Entre muitas inspirações, referências e técnicas, sua assinatura está na sinceridade com que olha para si mesmo e para os seus personagens, encontrando beleza e verdade no que muitos menosprezam. Esse é um filme simples e complicado como a própria vida. Questão. De acordo com a autora, a singularidade da linguagem que Alfonso Cuarón adota em Roma está na comicidade da caracterização de personagens pouco realistas e até caricaturais. Não, são bem realistas. Letra B. Na indignação com que o cineasta denuncia a desigualdade entre as classes sociais. Peraí, a indignação dele está relacionada à linguagem? Não. E letra C. No orgulho nacionalista com que se apresentam momentos cruciais da história do México, não é um orgulho nacionalista, não. Ele mostra que o México tinha muitos problemas, que não era um mar de rosas, não. E letra D, na sinceridade do relato, valorizando o que para muitos costuma passar despercebido. Então, de acordo com o texto, a linguagem dele chama a atenção pela sinceridade do relato. Beleza? Né? Como diz aqui, imaginário afetivo, né? Que as pessoas acabam, né, se esquecendo, e a sua assinatura está na sinceridade com que olha para si mesmo e para os seus personagens. Beleza? Encontrando beleza e verdade no que muitos menosprezam. Ou seja, a sinceridade do relato, valorizando o que para muitos costuma passar despercebido, ou seja, que muitos menosprezam. Letra E, no modo irrealista com que os dramas das personagens femininas são resolvidos. Tá? Isso aqui também não. Né? Não tem a ver com o texto. Mais uma? Tem. Uma característica do filme Roma, destacada no texto, diz respeito ao quê? A utilização da narrativa de cunho jornalístico. Não, porque ele é bem pessoal. A fusão da história pessoal com a história coletiva. Sim. A letra C, a impessoalidade com que é realizado o relato não é impessoal. A caracterização da mulher indígena como insubordinada, não, ela é bem subordinada no texto. E a letra E, a denúncia do relacionamento abusivo entre patroa e empregada, não, elas viram parceiras no decorrer do filme, pelo que deu para entender. Próxima. As informações, rodado em 65mm digital e feito em preto e branco com a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos das décadas de 50 e 60,
destacadas com travessões no primeiro parágrafo, ligam-se respectivamente aos vocábulos tecnológico e clássico. Com qual propósito, né? Olha só, então aqui temos os travessões, ó. Tem esses travessões aqui que isolam essa informação e esse travessão aqui que vai até o final, até o ponto final, isolando essa informação. Claro. Olha aqui. Então, tá. Ele é um filme popular e intelectual, tecnológico, porque ele é rodado em 65mm digital, e clássico, porque ele é feito em preto e branco, com a mesma ousadia, etc. e tal. Beleza? Então, quer dizer que essas duas palavras, essas expressões, na verdade, o que elas fazem em relação a essas duas palavras? Elas mostram que são sinônimos, elas ilustram a que se referem, elas contestam os seus sentidos, elas apresentam como hipotéticos ou elas distorcem os seus significados. É óbvio que elas estão ilustrando. Por que é tecnológico? Porque é rodado em 65mm. Por que é clássico? Porque é preto e branco, certo? Está aqui para ilustrar a que se referem esses termos. Joia! Tem mais texto e mais interpretação? Vamos lá, então. A nossa democracia é laica, mas nossas decisões políticas são tomadas sob a premissa de que Deus é e sempre será brasileiro. Queremos benefícios sem custos, e quem em sã consciência não quereria, né? Exigimos que seja assim. Os custos hão de ser empurrados para algum momento indeterminado do futuro e cair sobre as costas de alguma entidade benévola, não especificada, sem machucar ninguém. Algum dia alguém dá algum jeito e fica tudo certo. Deus resolve. A maioria dos brasileiros concorda com o controle de preço do diesel e quer ainda o controle de preço da gasolina e do gás natural, só não aceita ter que pagar a conta. A Petrobras que tenha um prejuízo. E quem vai cobri-lo? O Tesouro, essa entidade superior e fonte de riquezas. Não é um caso isolado. Todos pedem por mais gasto para suas causas e setores de preferência, sem nunca especificar quem vai ficar com a conta. Essa fica para alguma figura oculta, alguém com um bolso vasto e generoso. Há quem diga, inclusive, que o aumento de gastos vai aumentar a arrecadação, a multiplicação milagrosa dos pães. Pode ver que o texto está falando, então, para nós entendermos o texto, sobre o autor do texto está criticando a mania brasileira, né, de ser muito sonhador, vamos, põe dinheiro ali, investe lá, compra aquilo lá, controla aquilo lá, vai dar tudo certo, vai ter dinheiro, nós vamos progredir, vamos ficar um país rico. Todo mundo acredita nisso há muitas décadas, né, e o país está aí quebrado, né, para variar, e a gente fica ainda esperando que as coisas melhorem magicamente, né, sem que ninguém faça algo efetivo. Certo? A gente fica esperando a multiplicação milagrosa dos pães. Essa é a lógica que governa o Brasil desde 1500, consagrada na Constituição de 1988, tão pródiga em direitos para todo mundo. O direito é a manifestação do fiat, o fiat lux divino entre os homens, uma obrigação incondicional que a realidade, alguém, terá de dar algum jeito de cumprir. O problema é que acabou o milagre econômico, um crescimento acelerado e sem causas conhecidas que ocorre apesar de todas as deficiências e entraves. Esses sim, muito bem conhecidos, os entraves. Deus parece ter conseguido o green card e nos abandonou. Então a referência é que o Fiat é o Fiat Lux, o faça-se a luz de Deus, e o green card é o cartão para quem quer morar nos Estados Unidos permanentemente, O que faz? Então, quer dizer, dizem que Deus é brasileiro, mas o Brasil está desse jeito. Então, isso quer dizer que Deus deve ter conseguido um green card e foi para outro país. Senso de humor. O que fazer? Uma alternativa é seguir confiando na intervenção divina até o fim, deixando o ajuste ao Deus dará. A corda estoura para o lado mais fraco e voltamos ao caos primordial. A outra é ser impiedoso e olhar para a realidade com olhos de descrença. Para que alguns continuem ganhando, pessoas de carne e osso terão que pagar. E aí sim poderemos responder à pergunta que o Brasil é mestre em evitar. Quem? O problema é que para as escamas caírem de nossos olhos também será necessário um milagre. Segundo o texto, a ideia contida na expressão Deus resolve corresponde à propensão dos brasileiros para quê?
para dedicar-se a combater excessos de despesas, evitando prejuízos indesejáveis. Veja que isso contradiz o texto, né? Nós criamos excessos de despesas em vez de combater. A letra B, para enfrentar problemas financeiros, mesmo que pareçam de difícil situação, ó, Deus resolve, né? Não mostra que nós tenhamos propensão a enfrentar problemas. Mostra que nós temos propensão a fugir dos problemas. E letra C, mostra que o brasileiro tem propensão a ter os interesses atendidos sem preocupação com as obrigações decorrentes, né? Tá ok? É isso que nós queremos. E a letra D, atribuir a outrem a responsabilidade pelo surgimento de problemas difíceis de resolver. Não é que a gente está dando a responsabilidade pelo surgimento dos problemas. Nós estamos dando a outrem a responsabilidade pela solução dos problemas. E a letra E, apostar na intervenção de outros países no enfrentamento de questões socioeconômicas. Não, Deus nesse contexto não significa os outros países. Aí você está extrapolando, está viajando com informação que não consta no texto. Última questão das nossas 10 questões de interpretação de texto. Você viu que lendo com atenção você não vai ter dificuldade, beleza? É possível resolver as questões de interpretação da VUNESP, resolvendo provas de outras bancas de interpretação de texto, né, como FCC, por exemplo. Eu posso afirmar que da VUNESP não é das mais difíceis no quesito interpretação de texto, tá bom? O desenvolvimento das ideias do texto permite apontar como um título que contraria a ideia de que Deus resolve e compatível com o ponto de vista do autor, a negação da seguinte máxima popular, né? Então, o que é uma negação? É você colocar um não, né? Eu poderia dizer, Deus não é brasileiro, a esperança não é a última que morre, Deus não ajuda a quem cedo madruga, devagar não se vai ao longe, ou a voz do povo não é a voz de Deus, tá? Então, qual dessas negativas, né, ela serviria como um título do texto, né? Um título do texto que seria compatível com o ponto de vista do autor, né? Então, ele fala que Deus conseguiu o green card, Deus foi morar em outro país, o brasileiro investe em coisas, compra e falando que Deus vai dar um jeito depois, Deus vai pagar e Deus não paga nada, o brasileiro se quebra. Então, tem uma conclusão, Deus não é brasileiro. Né? Porque o texto inteiro fala do Brasil, da economia do Brasil, do estilo brasileiro, do jeitinho brasileiro e assim por diante. Beleza? Aguardo vocês no próximo tema, então encerramos aqui nossa aula sobre interpretação de texto. Na verdade, né, nossa resolução de questões sobre interpretação de texto. Um abraço do professor Douglas e até o próximo tema. Aguardo vocês lá. Valeu!